Bora! É isso aí! Começando isso daqui novamente. Precisa de uma claquete, né? Uma claquete. 1, 2, 3. Sou Vinícius Camargo, sou cientista, sou engenheiro, eu trabalho com saúde e inteligência artificial. No trabalho eu desenvolvo algoritmos e modelos de inteligência artificial para lidar com questões de saúde e faço pesquisa dentro da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Uma pergunta que costumam fazer, que eu acho que é uma ótima dúvida: Vinícius, problemas de saúde são problemas de dados? A gente consegue resolver os problemas de saúde modelando os dados, olhando só os números? Como que funciona isso? E a resposta curta é que não. Problemas de saúde são problemas interdisciplinares, problemas fatoriais e que tem muita coisa envolvido ali e que é uma área magnífica da ciência para a gente descobrir o que de fato está impactando os nossos desfechos, na nossa saúde. Porém, a gente consegue aproximar os problemas de saúde para ser um problema de resolução de dados, um problema de dados. E esta aproximação que a gente faz é o ato de modelagem que a gente tem dentro da ciência. Um exemplo que eu gosto de dar, que é maravilhoso, é que modelos são simplificações da realidade. Modelos são mapas e mapas são simplificações da realidade. Então, dá uma olhada nessa imagem que eu vou colocar aqui. A ideia é o seguinte: quando eu vou fazer um mapa, se eu faço um mapa muito pequenininho, eu não consigo colocar tantos detalhes nesse mapa. Então, nesse mapa do Brasil menorzinho, você não consegue ver tantas coisas. Você consegue ver os estados, consegue ver alguns detalhes da fronteira, mas, por exemplo, cidades menores vão aparecer aqui, rios, montanhas, entre outras partes do nosso território brasileiro, não aparece nesse mapa. Se eu aumento o mapa, poxa, já consigo colocar mais detalhes. Consigo colocar um contorno melhor do meu território, alguns rios, consigo colocar mais cidades, e por aí vai. Se eu aumentar mais esse mapa ainda, eu consigo colocar mais e mais detalhes. Minha pergunta para vocês é: qual o tamanho que deveria ser o mapa do Brasil para a gente conseguir colocar todos os detalhes que estão no território do Brasil? A resposta é que para eu conseguir colocar todos os detalhes que estão no território do Brasil em um mapa, eu preciso de um mapa literalmente do tamanho do território do Brasil. Só que se eu pegar um papel gigantesco, supondo que fosse possível ter um papel gigantesco do tamanho do território do Brasil e desenhar um mapa, ele não me serve de nada. Então, nós simplificamos as coisas para poder analisá-las, para poder tirar elas da natureza e observá-las a partir de um método rigoroso. Então, quando falo que saúde não é um problema de dados, mas a gente consegue aproximar para um problema de dados, estou fazendo este pulo, né, que a ciência adora, de modelagem dentro de um problema. Para te dar um outro exemplo legal, dentro da história a gente tem um problema parecido. Então, você já deve ter ouvido falar, historiadores falarem que sempre é parcial, né, que a nossa opinião é sempre parcial. E de fato é, porque se eu quiser contar a história dos últimos 2000 anos, eu vou ter uma ordem para contar e vou escolher alguns fatos para contar a história dos últimos 2000 anos. Sabe quanto tempo que eu precisaria para contar exatamente tudo o que aconteceu nesses últimos 2000 anos? Eu precisaria de 2000 anos, precisaria viver a história. Então, sempre que a gente coloca uma lupa, sempre que a gente começa a analisar uma situação, estamos fazendo uma simplificação. Mas, Vinícius, beleza, tá fazendo uma simplificação, mas como que a gente modela essa saúde? Como que na prática a gente consegue tirar números disso daqui? E o que vocês vêm fazendo nisso também, né? Como que vocês fazem isso aqui do laboratório? Queria contar isso também para vocês aqui do nosso lado. Antes de começar a falar do laboratório, acho que é bom pontuar que problemas de saúde são problemas raros, o que é ótimo para a raça humana. Então, 1%, se eu te falar que 1% da população tem câncer, o modelo que fala que a pessoa nunca vai ter câncer já acerta 99% das vezes. Então, esse desbalanceamento de dados, esses eventos raros, acabam atrapalhando, deixando um pouco mais complicado a gente analisar a saúde dentro de uma ótica mais estatística, mais matemática, mais da inteligência artificial. Uma outra coisa é que eu tenho grandes quantidades de dados categóricos dentro da saúde. Então, quando você vai colocar lá raça-cor, eu tenho raça branca, preto, amarelo e por aí vai. Então, eu posso colocar também faixa etária, eu tenho vários tipos de faixa etária. Quando a gente tem várias categóricas, a gente precisa transformar elas para o computador entender. E nesse processo, eu acabo criando muitas colunas. Crio um problema de altas dimensões, que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, de tratar o que é dimensionalidade e o que é altas dimensões, que é basicamente um problema que evita que o modelo ele consiga ele evita que o modelo forneça resultados legais pra gente, por conta desse problema de altas dimensões. Então essa é uma dificuldade que a gente tem
dentro da área de saúde. Além disso, quando a gente está modelando saúde, a gente está modelando de fato sociedade. Então a gente vai ver que dentro de saúde pública a gente também tem uma parte de humanidades muito forte, porque de fato somos a humanidade. Então também estamos modelando a sociedade. E a sociedade apresenta mudanças de protocolos, mudanças de hábitos de vida, mudanças de cultura. E essas mudanças de cultura também impactam nos hábitos saudáveis ou não saudáveis da população, que vai impactar diretamente na saúde. Então, é necessário, quando a gente vai modelar a saúde, considerar não só o indivíduo, ou não só o órgão do indivíduo. Eu não estou olhando só o coração do indivíduo. Eu estou olhando o coração do indivíduo, eu estou olhando o indivíduo e também estou olhando o indivíduo na sociedade, como que essa sociedade interfere para o indivíduo. O nome técnico disso é uma abordagem fanoniana, lá do Frantz Fanon, que é esse cara aqui que eu vou colocar uma imagem dele, que é um filósofo bem legal que vai falar sobre essa perspectiva, né? Entre outras coisas, tá? Não vou fazer um vídeo sobre Fanon aqui não, porque merece eu trazer mais pessoas para falar sobre Fanon, do quanto que ele é importante aqui. Mas o ponto é que, além desses problemas de saúde que costumam aparecer em todos os países, no Brasil estamos no país mais desigual e mais diverso do mundo, o que transforma o Brasil em um grande laboratório de diversidade. Então, se eu conseguir fazer um modelo rodar em todos os lugares do Brasil, eu te garanto que eu consigo fazer esse modelo rodar em todo lugar do mundo, porque as realidades do Brasil são muito diferentes. Só que o ponto negativo é que aí deixa um pouco mais complexo a gente construir modelos para a saúde. No laboratório que eu trabalho, a gente trabalha com Machine Learning preditivo, inteligência artificial preditiva. Basicamente existem dois tipos de culturas, e eu vou colocar essa imagem aqui de um artigo legal sobre essas culturas de modelagem de dados, que é uma cultura algorítmica e uma cultura inferencial. Né? Tá? Data modeling, acho que é legal traduzir como inferência, e esse algorithmic modeling como predição ali. Então eu posso abordar o problema tentando entender quais são as equações universais que regem este problema, e aí quais são os impactos de certos fatores no desfecho. Então, se eu fumar, isso vai aumentar meu risco de câncer, isso é uma abordagem inferencial que eu estou tendo disso. Se eu comer muito açúcar, isso pode impactar na minha diabetes. Se eu comer muito no geral, isso vai engordar, eu vou engordar. Então, essa associação de fatores é como o fator A influencia no meu resultado, está dentro de uma abordagem inferencial. Mas também nós temos a abordagem preditiva, que é o que o meu laboratório trabalha. Na abordagem preditiva, a gente não está muito interessado só em associação de fatores, a gente está interessado em acertar um valor futuro. Então, matematicamente, o que a gente fala é que em vez de eu procurar equações universais que regem todos esses fenômenos, eu estou procurando um espaço, e aí desculpa pela abstração, mas estou procurando um espaço onde eu estou tentando otimizar ou minimizar. Estou tentando achar um valor futuro. Um ótimo exemplo que eu tenho para dar é que quando a gente vai dar o exemplo quando a gente vai predizer óbito, por exemplo, saber que uma pessoa está na UTI é uma ótima preditora. É bem importante para a gente saber se a pessoa está na UTI para predizer, para acertar se a pessoa vai morrer ou não. Mas estar na UTI não causa óbito. Se UTI causasse óbitos, teríamos proibido UTI aqui no nosso país. Então acho que é importante a gente ter essa diferença entre o que é uma predição e o que é uma inferência. O que a gente olha para acertar o futuro e o que a gente está tentando entender, né, dessa realidade. Vinícius, essa predição, essa parte preditiva é a inteligência artificial? É um sinônimo de inteligência artificial? Para ajudar um pouco nessas várias nomenclaturas, eu fiz esse diagrama mais simples, colocando ali o que é inteligência artificial, o que é machine learning, várias palavras que a gente fala. Então, inteligência artificial é uma área mais ampla que é a habilidade da máquina tomar decisões inteligentes. Qual definição de inteligência a gente usa isso, tá? Porque tem várias. A gente usa a definição de que, dado uma quantidade de dados, eu vou tomar a melhor decisão possível com estes dados, baseado nesses dados, com a habilidade de me evoluir, com a habilidade de eu aprender, de melhorar minha decisão sempre com dados, tá? Definir um pouco mais essa definição, ou melhor, restringir um pouco mais para essa definição de inteligência, porque isso daqui a gente pode abrir bastante que seria inteligência, mas aí também pode ficar com outro momento disso daqui. Dentro de inteligência artificial, a gente tem várias maneiras de fazer o computador tomar uma decisão uma decisão inteligente.
A maneira técnica mais usada é o aprendizado por máquina, onde ele aprende por exemplos e não aprende por regras explícitas. Aprendizado estatística de máquina, em inglês é machine learning, a gente usa mais o termo machine learning, então por isso que tá machine learning. Dentro de machine learning, agora sim, uma grande confusão, eu tenho machine learning preditivo e eu tenho machine learning generativo, ou a IA preditiva e a generativa. A IA generativa é a mais famosa GenAI, que é a Generative AI, que é a ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Maritaka, todas essas são IAs generativas. A IA generativa vai te dar um produto, independentemente de estar certo ou estar errado, ela vai te dar um produto. Já a preditiva, ela vai te dar, além de um produto, uma probabilidade associada. Então, se você pergunta qualquer coisa no ChatGPT, ele vai te dar uma resposta. Pode estar certo, pode estar errado, não sei. Tanto que a gente usa o termo alucinar, né? Para não falar que ele errou, a gente fala que ele alucinou. Mas se você faz uma mesma pergunta, né, ou modela via uma IA preditiva, além de te dar essa resposta, então se eu pergunto para a IA preditiva, né, e aí não é muito uma pergunta, mas a IA preditiva vai te falar que, não vai só te falar que você tem risco de ficar hipertenso, vai te falar que você tem uma probabilidade de 87,35% de ficar hipertenso, ser hipertenso, ano que vem. E é nessa precisão mesmo que a gente consegue chegar. E aí, dado uma alta probabilidade, eu consigo ter uma intervenção ali para evitar que isso aconteça com você. Então são essas as duas grandes diferenças de inteligência artificial. No laboratório que eu trabalho e nas pesquisas que eu faço, eu como cientista, estamos dentro de IA preditiva, porque a gente precisa desse risco, dessa estimativa de incerteza. Tá? E aí em outros vídeos mais para frente eu vou mostrar que essa preditiva e generativa a gente consegue juntar elas, essas definições. Muito importante falar, essas definições são fluidas, porque a área é muito recente e está em plena efervescência, então a gente gosta de definir elas mais como propósito didático, porém a gente consegue juntar elas e ter outras perspectivas assim. Tudo isso tem que estar ligado a uma grande área de estudo chamado de fairness, que infelizmente não temos uma boa tradução para fairness, que significa justiça e equidade, que é a abordagem de evitar e mitigar a propagação de viés indesejados na generalização algorítmica. Então, como que eu lido tudo isso com ética, com justiça e equidade, para que a gente consiga ter modelos de machine learning o mais rápido possível, funcionando e ajudando toda a população do nosso Brasil, toda a população do nosso mundo, porque estamos no mesmo sistema, porque somos a mesma vida e deveríamos estar sempre nos ajudando. Beleza? Claquete de novo! Chegamos ao final do vídeo. Essa hora que eu peço para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo aí. E tô deixando essa parte no final, mas eu sei que todo mundo espera que eu faça esses pedidos no final do vídeo, então talvez aí, se não for tão efetivo, vou monitorar a efetividade disso, eu coloco no meio do vídeo e vocês vão perceber essa mudança. Aproveitando, não quis mostrar isso antes, porque eu vou desmontar algo que eu não consigo montar de novo. Eu tô tentando melhorar as coisas aqui, espero que esse vídeo já saia com algumas edições melhores, mas eu tentei focar em captação de áudio. Então, tô usando o microfone aqui, né, para ver se capta melhor esse áudio e vocês não estão vendo, mas minha casa inteira tem travesseiro espalhado, colchão espalhado, tem vários aqui na minha frente para tentar não dar eco e captar melhor o áudio. Fica de dica também para alguém que quiser utilizar isso, viu? Famoso cinema de guerrilha. Gente, muito bom conversar com vocês. Se cuidem e até o próximo vídeo. Grande abraço.